Oiê, tudo bem com você? Eu sou a Ju e este é o canal Chá com Leitura. Eu não sei se é porque este mês eu tô lendo alguns livros um pouquinho mais pesados do que eu tava lendo ultimamente, mas o fato é que eu fiquei com vontade de ler livros de suspense. E aí eu tive a ideia de fazer uma lista com os livros de suspense que eu gostei de ler aqui pra vocês também. Então se você gosta de suspense, mas tá sem ideia do que ler, fica aqui que pode ser que você ache o seu próximo livro. Vamos lá? E o primeiro livro da minha lista é E Não Sobrou Nenhum, de Agatha Christie. Eu gosto muito da Agatha Christie, apesar de admitir que eu não li todos os livros dela. A mulher tem mais de 100 livros escritos. Mas, apesar disso, todos os livros dela que eu li, eu gostei. Os livros dela são muito interessantes e enquanto eu tava lendo, eu ficava totalmente imersa na história. Eu adorava, me envolvia bastante. Eu adoro o jeito que ela escreve. Mas, apesar disso, tem algumas histórias que simplesmente sumiram da minha memória. Eu não consigo mais lembrar delas, porque simplesmente não tiveram aquele... meio que entraram no roteirinho, sabe? Que todo autor tem, eles escrevem praticamente do mesmo jeito. Mas é claro que tem aquelas histórias que marcam muita gente, que a gente não consegue mais esquecer. Seja pela situação, seja por ter surpreendido demais a gente, ou pelos personagens. O que quer que tenha sido, tem sempre aquelas histórias que apesar de estarem ali na forminha, do jeito certinho que todos os outros livros têm, ainda assim aquelas histórias marcam muito a gente enquanto leitor. E essa daqui é uma delas. E Não Sobrou Nenhum foi uma história que me surpreendeu muito, justamente porque ela não está dentro da forminha, ela sai totalmente da caixinha, ela é muito diferente de todos os livros da Agatha Christie. Essa história se passa em uma ilha remota. Um grupo de pessoas foi convidado para se hospedar em uma mansão nessa ilha e acabam ficando presos lá. Acontece que essas pessoas estão sendo assassinadas uma por uma e ninguém sabe quem é o responsável. Tudo que eles recebem como pista para tentar saber quem pode ser a próxima vítima ou para tentar desvendar quem é o assassino é uma canção infantil. Eu tentei achar aqui a canção completa, mas não consegui. Então, para não perder tempo, eu vou ler só a primeira estrofe que está aqui na contracapa. 10 soldadinhos saem para jantar, a fome os move. Um deles se engasgou, e então sobraram 9. E é esse o sentido da canção, a cada estrofe tem um soldadinho a menos. E o problema é que eles perceberam que esse assassino está tentando fazer exatamente a mesma coisa com eles, se livrar de um por vez. Então essa história é muito interessante, ela é muito angustiante, mas o mais interessante dela pra mim foi o fato de que os assassinatos estão acontecendo enquanto a gente tá lendo. Porque se você nunca leu este livro aqui, mas você é fã da Agatha Christie, você já deve ter percebido que tudo que acontece é depois do assassinato, ou do fato, né, o roubo, qualquer coisa. O que acontece é a investigação, é tentar descobrir o que aconteceu. Mas aqui, na verdade, eles querem descobrir o que está acontecendo e evitar que mais venha a acontecer. Então é um livro muito diferente, ele é bastante angustiante, mas ele é muito interessante. E não é à toa que é uma das obras-primas da Agatha Christie. E o segundo livro da minha lista é O Que Terá Acontecido a Baby Jane, de Henry Farrell. Este livro conta a história de duas irmãs, Jane e Blanche. Quando ela era criança, a Jane fez muito sucesso, a Baby Jane. Ela era uma criança com um rostinho angelical, adorável, ela era muito esperta, as pessoas adoravam ela. E ela era muito amada, ela era muito famosa. Sendo muito famosa e também por ganhar muito dinheiro, os pais mimavam muito ela. Ela era uma criança bastante insuportável. Ela era uma criança que se achava rainha do mundo. Já a Blanche, a irmã mais nova, não atraía nenhuma atenção. Os pais achavam que ela não tinha talento, nunca tentaram investir nela para a mesma carreira da Jane, e ela ficava esquecida, principalmente pelos pais, que davam toda a atenção possível para a Jane. Então, logo na infância, as duas já tinham uma certa rixa, porque a Jane se achava a rainha do mundo, ela mandava e desmandava, e a Blanche era simplesmente esquecida. Sem dizer que a Blanche sentia uma certa inveja, ela queria fazer parte desse mundo, ser adorada tanto quanto a irmã dela. Acontece que quando elas cresceram, o jogo virou, porque a Jane ficou ainda com aquela carinha de bebê e ainda tinha essa marca, essa pecha de ser atriz infantil, sem dizer que as pessoas já tinham percebido que ela era uma criança insuportável, então ela ficou estigmatizada no mercado. Já a Blanche se tornou uma mulher muito bonita, muito atraente e finalmente ela realizou o sonho dela de entrar para o mundo de Hollywood, se tornando uma grande atriz de cinema. E aí começou outra rixa delas, porque enquanto a Blanche era aclamada como uma mulher linda e uma atriz maravilhosa, a Baby Jane era vista como uma atriz de comédia, ela era muito caricata. Todos os papéis que ela ganhava eram de uma pessoa chata, birrenta, enfim, ela não estava satisfeita com isso também.
Mas aí num dia fatídico acontece um acidente e a Blanche acaba ficando paraplégica. Aí no começo da história a gente vê as duas morando juntas, a Jane cuidando da irmã, que tem certas limitações, e a Blanche meio que sustentando a casa com os royalties, né, com o que ela ganhava da vida dela de atriz. E aí neste livro a gente vai vendo todo o desenrolar da história delas, por que elas têm tanto ressentimento, essa relação estranha entre as duas. E também a gente vai vendo o que aconteceu no passado das duas. É uma história muito interessante pra gente analisar o caráter das duas, o relacionamento estranho delas. E não vou negar, eu fiquei muito feliz porque este livro me surpreendeu de verdade. É uma história que tem um ar bastante sombrio, que lembra um pouco aquelas histórias góticas, sabe? Mas que tem também um pouco de terror psicológico. É bem legal, muito interessante. Isso não tem nada a ver com o livro em si, mas aqui no prefácio eles contam sobre o filme que foi feito dessa obra, né? A adaptação dessa obra, que foi feito com duas atrizes que se odiavam. E eles contam como as duas já tinham uma rixa de muitos anos, da carreira em si, porque as duas eram muito disputadas, mas elas também se odiavam pessoalmente, sabe? E o set, a filmagem desse livro foi um caos, porque as duas realmente faziam coisas pra machucar uma a outra. Eu achei até engraçado, desculpa a palavra, mas eu achei até engraçado o fato de que, na realidade, existiu alguém, uma dupla tão louca quanto aqui na ficção. E sabe de uma coisa? Eu fiquei com vontade de assistir esse filme. E o terceiro livro da minha lista é Menina Má, de William March. Este livro aqui também fala sobre relações, mas aqui de mãe para filha. Neste livro nós acompanhamos a história da Christine, que é uma mãe de família. Ela é casada, muito bem casada, muito feliz, e tem uma filhinha que é um amor. A Rhonda, a filhinha da Christine, é uma criança muito esperta, muito inteligente e muito adorável, mas só quando ela quer. No começo da história a gente vê que ela tem uma personalidade muito forte. E ela é uma criancinha mesmo, se eu não me engano ela tem 7 anos. Ela é muito pequenininha. Mas ela já sabe, por exemplo, se ela permitir que a tia fulana abrace e dê um beijo na bochecha dela, essa tia fulana vai dar um presentinho pra ela. Então ela permite que isso aconteça mesmo ela odiando. Mas a gente sabe que criança normalmente é assim, então não parece nada muito fora do padrão. Mas aí aconteceu uma coisa diferente. Porque na escola em que a Rhonda estuda, eles têm um sistema de premiação, eles dão medalhas para as crianças. E eu não lembro exatamente o que ela estava competindo, se era caligrafia, alguma coisa assim, mas que ela achava que ela tinha sido a melhor e que ela merecia ganhar aquela medalha. Só que ela não ganhou. A medalha foi dada por um garoto que ela achava medíocre. Na verdade, na perspectiva dela, o garoto estava até abaixo da média, mas tudo bem, perspectiva dela. Acontece que a Rhonda não conseguia deixar passar, ela ficou obcecada com essa tal dessa medalha. E no começo, a mãe dela achou que era só aquele sentimento ruim de ter perdido, mas que ia passar, a criança sempre esquece e tudo mais. Só que isso não aconteceu. E aí, quando um acidente acontece com esse coleguinha da Rhonda, a mãe dela começa a se preocupar, porque ela começa a desconfiar que a própria Rhonda estivesse envolvida com isso. E aí no livro eles vão desenvolvendo toda a personalidade da Rhonda e até o passado da Christine acaba sendo desenterrado. É uma história muito interessante, ela não é assustadora, ela não tem aquela angústia, sabe, quando você tá lendo, que você fica antecipando o próximo passo. Mas ao mesmo tempo a gente fica muito interessado, porque a gente quer saber o que tá passando na cabeça dessa menina e o que essa mãe vai fazer pra resolver esse problema. E é uma história que fala muito sobre essa relação de mãe e filha, na verdade a família mesmo, né? Sobre genética, sobre o gene do mal. E o quarto livro da minha lista é O Advogado do Diabo, de Andrew Neiderman. Se você assistiu esse filme com o Keanu Reeves e o Al Pacino, o filme é muito bom, é muito legal. Mas o livro não tem nada a ver com ele. Não, tô exagerando, é óbvio que tem a ver. Mas a história é muito diferente. Então se você assistiu o filme e acha que já sabe da história, você pode ler o livro porque você vai se surpreender. E aliás, se você leu o livro, mas não assistiu o filme, assista o filme também porque é muito bom. E você fazer a comparação dos dois também é muito legal. No livro a gente segue um advogado chamado Kevin, que é um homem muito ambicioso. Ele não quer saber como ele vai ganhar ou as consequências do que ele está fazendo. Ele só quer saber de ganhar a todo custo. Ele gosta daquela sensação de poder, de conseguir manipular o júri, o juiz, enfim, ele é uma pessoa muito ambiciosa a qualquer custo. E esse traço dele, essa ambição desenfreada e o fato dele sempre ganhar, atrai a atenção de um grande escritório de advocacia de Nova York, liderado por John Milton. Esse senhor Milton faz uma proposta para o Kevin que ele não é capaz de aceitar, não só pelos benefícios financeiros, mas também porque ele está saindo de uma cidadezinha do interior e indo para Nova York para fazer o nome dele no país inteiro.
Só que quando ele chega em Nova York com a esposa, ele começa a perceber algumas coisas muito estranhas acontecendo. Coisas que ele até nem sabe se são reais ou não. Então, apesar dele viver no mais completo luxo, dele estar vivendo o sonho dele de grandeza, ele começa a se questionar sobre as escolhas dele. Bom, o nome do livro é O Advogado do Diabo, então você pode imaginar que tem bastante coisas pesadas aqui, tanto das situações em si, quanto das análises que a gente acaba fazendo a todo momento, tanto do Kevin, quanto das pessoas em volta dele, da própria esposa dele, que é muito interessante que a história dela é bem diferente da história do filme. Se você assistiu o filme, aliás, se você leu o livro e não assistiu o filme, ou se você assistiu o filme e não leu o livro, eu recomendo muito que você faça, bote em dia tanto a leitura quanto o filme, porque é muito interessante fazer as duas análises, comparar um com o outro. Porque é muito interessante como no filme algumas coisas acabaram muito mais dramáticas, e aí no livro você vai ver, nem era tanto assim, mas aí você vai pro livro e você vê que assim, o filme, num modo geral, tem um ar mais leve do que o livro em si, porque o livro, eu vou dar spoiler, quase. Enfim, o livro é muito legal, mas é muito angustiante. Coloque suas rezas em dia antes de ler. E o último livro da minha lista é O Homem Sussurro, de Alex North. Nessa história nós seguimos Tom e seu filhinho Jake. Depois da morte da mãe, da esposa, né, o Tom decidiu mudar de cidade e levar o filhinho dele, porque foi um momento muito difícil para eles e ele queria que o menino saísse desse ambiente, não ficasse pensando naquela situação da morte da mãe. Acontece que o Tom acabou levando o filhinho pequeno dele para uma cidade que tem um histórico bastante sombrio. Muitos anos atrás aconteceu uma série de assassinatos horrorosos nessa cidade. Crianças, meninos eram sequestrados, torturados, outras coisas, e mortos. E a pessoa responsável por isso ficou conhecida como o Homem Sussurro. Isso porque de noite ele chegava na janela dos quartos das crianças e ficava sussurrando para elas, conversando com elas. O interessante é que esses sequestros nunca aconteciam no mesmo dia, aconteciam de forma aleatória. Ele escolhia uma casa, parava na janela, ficava conversando com a criança e sequestrava ela. Isso acontecia durante vários dias. Ele conversava com essas crianças começavam a ter um comportamento estranho, começavam a falar para os pais que estavam ouvindo vozes, e os pais não davam atenção. Até que, depois de várias crianças sendo sequestradas, eles perceberam o que era o modus operandi, né, desse assassino. Mas tá, isso aconteceu muitos anos atrás. O cara que acreditavam que era o responsável foi preso, e eu digo acreditavam porque ele nunca admitiu, mas o cara foi preso e essas coisas pararam de acontecer. Então, ao fim dessa história, tá tudo certo, não tem mais problema. Exceto que, no momento que o Tom chega nessa cidade, ele acaba descobrindo que uma nova criança sumiu. É claro que quando some uma criança, tem toda a investigação, tem vários suspeitos, até a família suspeita. Então, o Tom estava totalmente alheio, ele nem sabia desse caso aí do Homem Sussurro quando ele mudou pra lá. O problema é que quando começa essa conversa de que poderia ter sido novamente o Homem Sussurro voltando para cometer mais atos hediondos, o Tom descobre que o próprio filho dele tá ouvindo vozes. Então tá aí um mistério, suspense, uma nova investigação começa para saber quem é esse cara, se é o mesmo cara de antes, que ele não foi preso, o outro lá é inocente, se alguém está emulando ele, o que está acontecendo. E claro, essa investigação também precisa ser rápida porque aparentemente o Jake é a próxima vítima, ele precisa ser protegido. Mas uma coisa que eu também achei muito interessante nesse livro é essa relação de pai e filho entre o Tom e o Jake, porque o Tom não faz ideia de como se comunicar com o filho dele. O Tom não é exatamente uma pessoa fria, mas ele realmente não sabe como se comunicar com essa criança. Todo o relacionamento deles era baseado na mãe. A mãe fazia esse meio de campo e agora que ela morreu, ele simplesmente está perdido, ele não sabe como conversar com o próprio filho. Então aqui a gente vê o relacionamento dos dois tentando ser construído, ou remendado, né? Eles já tinham alguma coisa antes, que acabou se perdendo com todo o trauma que eles passaram com a mãe, né? Com a perda da mãe. Mas é muito interessante ver a forma como os dois vão se relacionando e como a gente percebe o amor que o Tom tem pelo filho dele. E que o fato dele não saber demonstrar isso vem de muito antes, dos próprios traumas dele como criança, dos relacionamentos dos pais dele, de quando ele era criança. Essa história também tem um ar um pouco sobrenatural, então se você gosta desse tipo de coisa,
Este livro aqui é muito bom. E é isso, essa foi minha lista de livros de suspense que eu gostei muito de ter lido. E como eu disse, eu tô meio que num momento de livros de suspense, então se você tiver alguma sugestão de livro pra mim, por favor, deixa nos comentários que eu vou procurar. Muito obrigada por ter assistido até aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, me dá um joinha e se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo.